Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É um tema muito simples, uma lição até boa da gente ler, né, e ficar entendendo mais fácil das coisas. Porém, para comunicar já é diferente, né? Aí já tem aquela dificuldadezinha que a gente possui. Mas vamos lá. O texto áureo da nossa lição ele diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Irmãos, eu queria enfatizar a questão do Deus habita ou não habita em templos, tabernáculos. Na antiguidade, no Velho Testamento, o tabernáculo significava uma construção de algo que trazia lembrança aos hebreus de que os seus pais, seus antepassados, viveram, moraram em barracas, em tendas. Quando saíram do Egito, então eles caminharam para destino a Canaã, né? E eles habitavam em tendas, em barracas, e por isso foi criada a ideia do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é apenas um lugar de proteção, um lugar onde as pessoas podiam estar para prestar culto, né? Para prestar adoração. O tabernáculo é para isso. E aí vem as diversas peças que compõem o tabernáculo, né? Os seus significados e tudo. Porém, eu queria enfatizar que, para começar, eu queria ir contra o que o autor aqui da lição, o nosso amado pastor, bom escritor, bom entendedor da palavra, só vou discordar, né? Porque ele fala aqui que o objetivo específico aqui, no primeiro objetivo é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Aí eu discordo porque quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso 48, Estevão, que foi um dos primeiros a levar o evangelho, que inclusive Paulo, que foi um grande apóstolo, também construído apóstolo por Deus, chamado por Deus, foi quem liderou o apedrejamento de Estevão no capítulo 6, 7, para ali de Atos dos Apóstolos. Então Estevão, ele vem falando, discursando, e ele volta ao tempo, usando a palavra no Antigo Testamento, fazendo menção da não afirmação de que Deus possa habitar em lugar construído por mãos humanas. No capítulo 7, verso 48, ele diz assim, Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhes edificou a casa. Está falando de Davi, né? Mas foi Salomão que edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Portanto,
aqui vem um texto usado, dito por Estevão quando ele discursava, enfatizando que Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Deus habita dentro de nós. Nós vamos seguindo na lição. A leitura bíblica está lá em Efésios, né, que nós estamos seguindo aí. Efésios capítulo 2, do verso 20 a 22, e Mateus 7, 24 a 27, que diz: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e vieram contra aquela casa. E aí a casa caiu, porque estava edificada sobre a casa não caiu, aliás, né? Porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua ruína. Então, o que eu queria enfatizar aqui é que Deus não pode, a gente não tem como a gente acreditar, entender que mesmo no Velho Testamento Deus habitava dentro de templos, dentro da arca. Ali era simbolizava, Deus manifestava quando ela estava no meio do seu povo. Tanto é que quando ela ficou distante do seu povo, houve males lá nos lugares por onde ela ficou, como por exemplo no templo de Dagon, na casa de outros personagens lá que a tomaram de Israel. E Deus não habita nesses objetos, Deus não habita em coisas, Ele habita em nós, em homens. Senão Ele teria feito lá, conforme diz aí um professor que eu escutei esses dias, Deus teria feito lá um lugarzinho lá no Jardim do Éden para quando vir entrar e ficar, né, e ficar com Adão ali, batendo aquele papo, e não foi feito assim. Portanto, eu gostaria de informar os irmãos que eu tenho esse entendimento diferente, né? Ele nos chama também aqui para apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Pois bem, o que é Cristo na construção neste assunto? O que é Cristo na construção? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que é Cristo aqui? Aqui na lição vai discorrer, vai estar dito que Cristo ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina. Nas construções antigas existiam, quando eles faziam os templos, as casas, sei lá, os estilos de moradia da época, tempos remotos, existia uma pedra, era posto uma pedra que esta servia como a referência aqui no esquadro. Era para estar bem no esquadro. Essa pedra ela vinha para frente da construção, ela era o destaque, ela era o elemento que chamava a atenção de quem admirava aquela obra. Quem olhava para aquela construção era atraído por esta pedra, que chamava-se a pedra de esquina angular. Era a pedra que dava a forma do templo, que dava a sustentação, ou seja, Cristo, o Senhor Jesus, na construção da igreja, que é composta por Cristo, pelos seus ensinamentos e os testemunhos, que são os profetas e os apóstolos, e nós. Então, Cristo é a pedra que traz aqui o esquadro. Ele é a pedra que traz a base, a rocha, que é o fundamento, que sustenta todo o peso, que sustenta tudo, que segura tudo. Este é Cristo. Ele é esta pedra. Esta pedra ela trazia o nível, nivelava
tá? Trazia o equilíbrio da casa, da construção. Então, Jesus, ele é esta pedra, ele é o equilíbrio das nossas vidas. E os apóstolos, eles são como que a ligadura desta rocha, desta base, com as paredes, digamos assim, com os tijolos que virão, né, com as colunas. Os apóstolos, pela sua crença na palavra, nas quais eles foram criados, treinados, edificados, ensinados e instruídos a levar essa palavra. Então, os apóstolos no Novo Testamento, no Velho, os profetas, que eram os videntes, que chamava de vidente também, que chamava, tem outros termos, eles eram aqueles que traziam a informação que Deus queria dar ao povo. Eles traziam, eles eram direcionados ao povo para dizer algo que Deus tinha, que Deus mandava, que Deus ali estava comunicando. Então eles eram o elo de ligação entre Deus e o povo. E depois, no Novo Testamento, vem os apóstolos, que passa a ser o elo de ligação de levada do Evangelho, levada da palavra da verdade, levada da instrução para a salvação através de Jesus Cristo. E nós, eles, né, os apóstolos e os profetas, foram essa ligadura. E nós somos os tijolinhos. Eu sou um tijolinho, você é um tijolinho, ou uma pedrinha, né? Como você achar mais confortável ser. Então, essa construção da igreja ela é composta desses três elementos. Cristo, a rocha de nível, de equilíbrio, de esquadro perfeito e de prumo, né? Esqueci de falar do prumo. Ela também trazia o prumo, para não ficar nem torto para um lado nem para o outro. Ele é aprumado, porque o nosso Deus é ordenado, ele é organizado, né? Então, a estrutura da igreja é composta desses personagens que eu gostaria de, não sei se eu montei com... foi uma ideia aqui que eu tive, né, do entendimento disso aí. E essa questão de dizer que Deus habita em coisas, eu fico observando aqui uns textos que, por exemplo, Deuteronômio 26, 15. Deuteronômio 26, 15. Vamos ver aqui, ó, o que diz aqui. Ele faz aqui uma colocação interessante. Fala assim, olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste como juraste aos nossos pais, terra que manda leite e mel. Olha desde a tua santa habitação. Então Deus, ele habita no céu dos céus. Isaías 63 também, a gente pode fazer uso aqui e entender que ele não habita em outro ser senão humano, tá? Ó, atenta do céu e olha da sua santa e gloriosa habitação. Ou seja, ele olha do céu, da sua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Tá? Então, se nós formos observar, juntar aqui e passear aqui na Bíblia, a gente vai passar aqui também em João, no capítulo 1, no verso 4, quando ele diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, a vida estava nele. Então, a gente percebe, irmãos, que não há por que a gente querer entender que Deus habitava no templo. Porque o templo sois vós sois o templo do Espírito Santo. Aí pode alguém querer lhe convencer que não, mas existe passagem que aí você tem que ver o contexto, o porquê daquele templo, do tabernáculo, dos elementos, o que significava, para você entender
que ele queria habitar no povo. Isso é muito claro. Romanos 8:11, vamos aqui também fazendo uso de toda a Bíblia, né? Agora estamos indo para a carta. 8:11, o que é que diz? Uma outra referência que eu peguei aqui também. Diz assim, ó: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, ele habita em nós, ok? Tabernáculo não era nada mais, nada menos que um lugar de adoração. Era um lugar onde o povo se reunia, onde o povo prestava culto, onde o povo prestava festa. Festa dos tabernáculos, né? Eram 7 dias de festa, comemorando o quê? Relembrando o quê? Que o povo saiu do Egito e morou em cabanas, em barracas, né? Então era para que o povo voltasse, lembrasse, não perdesse assim a gratidão de como eles viveram. Então há uma explicação teológica de textos que eu peguei aqui que a gente entende assim, ok? Então a lição aqui seguindo traz aqui umas partes interessantes, né? Então logo eu discordei aqui do autor que ele pediu aqui que para a gente explicar que no Antigo Testamento Deus habitou, né, no tabernáculo. E no Novo Testamento ele habita em nós. Nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Quem é o sustento da igreja, irmãos? Sou eu? É a teologia? São os dízimos, as ofertas dos irmãos? Não. Isso é uma coisa muito clara dos irmãos entender. Lógico que todos sabem que é o Senhor, né? A fé cristã é o edifício em que Cristo é a pedra angular. Não há como ter fé, irmãos, não há como crer, não há como sentir graça, não há como receber perdão, não há como se sentir bem se não for em Cristo, né? Porque Ele é o fundamento, Ele é a construção toda. Isto é, a pedra principal, tá? Ele é a pedra principal e os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o fundamento erguido sobre esta pedra angular. Ou seja, os apóstolos aprenderam dele e transmitiram aos demais, tá? Baseado em quê? Nas experiências que o escrito traz, que a palavra vem trazendo pelos profetas. O que está escrito em Hebreus capítulo 1? Hebreus 1. Tendo Deus outrora falado através dos profetas, Ele antes falou através dos profetas e hoje nos fala através de Cristo Jesus. Tendo Deus outrora falado pelos nossos pais, através dos profetas, Ele hoje nos fala através de Jesus. Aí Jesus falou para os discípulos, para os apóstolos, formou os apóstolos e disse: ide por todo mundo, né? Então separou 12 de tantos discípulos, separou 12 para apóstolo, que quer dizer aquele enviado, né? O enviado, com um objetivo fim, tá? Então Cristo é a pedra angular. Aí o primeiro tópico, um edifício espiritual, o santuário judeu. Irmãos, o templo antigo, ele era um elemento de exclusividade do judeu. Eles tinham o templo como lugar exclusivo, que Deus vai estar ali. Entendia-se assim. Deus vai estar no templo. O templo é de adoração do judeu. Então, quando as pessoas foram sendo convencidas de que deviam prestar culto a Deus, que deviam também adorar a Deus, isso parece que foi até falado numa lição anterior aí, né, que a gente comentou. Então, havia uma guerra, um problema, né, foi o mesmo que falei, né, foi na aula que eu dei. Então, havia um problema entre os judeus e os não-judeus. E era uma dificuldade, até expliquei, tinha um muro no meio dentro do templo, existia um muro que separava, dentro do ato de adoração, era um muro que separava o gentio do judeu. Então, é porque os judeus ele tinham esse templo como exclusividade deles, né? E quando Jesus vem, essa exclusividade acaba.
E essa exclusividade não dá mais para se sustentar, né? A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios. Era um problema que existia entre eles, né? Aí, como eu falei, que permaneciam as leis morais, as leis cívicas, e tinha a lei do cerimonial, que aí essa lei do cerimonial ela acabou. Ela mudou tudo, porque passou-se a entender que não se adora a Deus em templos, mas recebe-o onde está, onde estiver, né? Quando Jesus fala para a mulher samaritana, haverá dias em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, esse templo, essa questão aí, entre os judeus, Jesus veio e mudou isso tudo, né? Desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, uma nova forma de adoração. O santuário cristão. O santuário cristão. Quem é o santuário cristão? É você. O santuário cristão sou eu, onde Deus habita. Se, somente se, né, usando a partícula passivadora do sujeito, essa coisinha aí, eu buscar santidade. Que ele diz assim, sede santo, porque eu sou santo. Né? Deus é espírito, e espírito habita em espírito correlacionado, né? Ser humano, que tem a alma, tem o espírito que foi dado por ele. Então ele só pode estar nesse ser, né? Não tem como ele entrar no copo, né? Entrar aqui dentro do vidro, olha o docinho aí que é ruim. Então, não tem como Deus entrar no vidro de perfume, né? Então, ele entra em nós, tá certo, irmãos? Então, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, né? Os que permanecem, né, em Cristo, estes recebem a Deus por causa da transformação que Cristo fez nestes, né? Então vamos aqui. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita. Né? 1 Coríntios 3,16, vamos aqui para 1 Coríntios 3,16, veio aqui uma instrução a respeito, né? E para que a gente se baseie bem no que estamos falando, porque, irmãos, é bom ser habitação do Senhor, né? É bom ser habitação dele. Como é gostoso sentir a visitação do nosso Deus, né? Se não fosse a visitação dele, nós estaríamos sozinhos, perdidos e tristes. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Paulo vem aqui chamando a atenção dos irmãos em Corinto, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 1 Pedro 2,5. Então, quando eu falei que Cristo é a pedra angular principal, os apóstolos é a liga, são os fundamentos, nós somos os tijolinhos, nós somos essas pedras vivas que compõem o corpo. Pedra angular. Na arquitetura antiga, as construções possuíam esta pedra, como eu expliquei. Tinha que ter ali na frente, era o chamativo, né, o que chamava a atenção. Então, essa pedra que é Cristo, né, como eu já falei, ela era o elemento principal da construção, tá? Então tá, vamos lá. Cristo é a pedra principal, né? É o tópico aí que a gente já comentou. Então, aí a gente chega aqui no fundamento, apóstolos e profetas. Vamos lá. O que é apóstolos? O que é apóstolos, irmãos? Apóstolo não é o que muita gente hoje está por aí dizendo, montando e sendo, né? Conta própria. Apóstolo, está bem claro que apóstolo é uma palavra grega, apóstolos. Ela vem aí, segundo as explicações, os estudos que a gente vê, quer dizer o enviado, aquele que foi mandado com uma missão, com um objetivo, tem um porquê, tem uma razão de ser. Porque os pastores cuidam das igrejas, né? Mas hoje estão surgindo aí os apóstolos para cuidar das igrejas. Eles sentam, ficam tipo aqui no Colorado, Igreja Apostólica Cristã, um exemplo só. Aí o cara fica ali
e dali ele fica, ele não sai daqui do bairro. Quando o apóstolo é o enviado para serviço distante, conforme eles foram enviados, tá? De repente você discorda de mim, mas tudo bem, né? Por causa disso que a gente vai ter problema, tá? Então o apóstolo, ele foi instruído por Jesus, ele andou com Jesus, ele teve no Monte da Transfiguração com Jesus, ele teve na hora de pescar muitos peixes, ele teve no momento da crucificação ali, vendo, pelo menos viu as cenas, fugiram, mas estavam ali, eram os apóstolos, né, conforme aconteceu com Pedro. Então os apóstolos estavam ali vendo, aprendendo, se instruindo, se edificando, se reconstruindo, ouvindo e indo posteriormente, né? Acabaram indo. Então, o apóstolo é aquele que pegou do Senhor e trouxe para nós, tá certo? Então, o apóstolo é o que leva, né? A mensagem. Então, tá. Então, eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor. Eles viram e assistiram. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja, né? Nesses aspectos, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento, levar a palavra. Tá? Doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? A palavra, né? Não são os apóstolos em si, mas a doutrina que é o fundamento, né? A doutrina que eles ensinavam, né? Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. As minhas palavras não hão de passar. Ou seja, os apóstolos iam com fé, com confiança, com coragem, porque eles tinham convicção, irmãos. É tipo você construir, fazer uma obra, né? Que é o que a gente pratica bastante aí. Você constrói uma casa, faz uma fundação, que você tem plena convicção de que pelo menos 20 anos, 30 anos, não é possível que dê problema. Você tem certeza. Isso aqui falando de construção terrena, meus dia a dia aí. Então, eu pego, chamo a empresa, faço o exame do solo. Bate. Opa, tá aqui, chegou aqui. Ah, deu quanto? Deu 8 metros, deu 6 metros, deu 15 metros, sei lá. Aí eu vou lá, cavo um diâmetro de 60. Boto 32 pilares. Levanta a estrutura, 6 ferros, 3 oitavos. E aí já estou fazendo propaganda do meu negócio, né? Aí bato aquela laje H8 e H10, eu boto a 10. Gente, eu tenho certeza que vai ficar em pé esse negócio. Tá? Aí boto verga e contra-verga nas janelas, na tentativa de não dar trinca. Mas de vez em quando ainda dá trinca. Mas não cai. Não deixa de ser uma casa bonita, estruturada e firme. Assim, com essa mesma convicção com a qual você entra no ônibus e sabe que vai chegar ali no plano piloto, porque tem um motorista ali, tem um cobrador, você sabe que ali é uma empresa, é um transporte público, pelo menos é para ser seguro, né, irmãos? Que vai chegar ali, aquela mesma convicção que você tem. Os apóstolos iam com a instrução que deram para fazer a obra. Eles tinham essa convicção, essa certeza do que eles pregavam, tá? Aí vem aqui algumas referências, né, que são várias, a respeito da doutrina dos apóstolos, né? Tem lá em Romanos 6:17, 1 Timóteo, Pedro 3:16, Atos, não vou ler para ganhar tempo. Aí vem o testemunho dos profetas. O que são os profetas? Aí hoje, voltando ao apóstolo, né? Hoje o pessoal tem apóstolo, tem bispo, acho que já tem papa, né? Não, o papa já existia, mas eu acho que nosso lado de cá, daqui a pouco vai nascer uns papas aí, que eu não sei para que essas coisas, né? Mas tudo bem. Eu acho, irmão, que o importante é você ser esse tijolo, tá? Se você for esse tijolo desta construção e você fizer o papel que o Senhor Jesus tem
informado da sua palavra a fazermos, né? E de fazer discípulos, e de por todo mundo e pregar o evangelho. Quando Jesus fala assim por todo mundo, é porque ele já estava projetando que todo mundo ia ser evangelizado. Ele não falou ali para os meninos da época rodear o mundo, não. Ele falou para eles levarem a mensagem, porque ele leva para o João, que leva para o Pedro, que leva para o Luiz, que leva para o Gonzaga, para o Jânio, para o Josué, para o Pereira, e isso vai girando e de por todo o mundo. É uma ordem. A ordem é executada por vários, né? Então, chegou até nós, graças a Deus. Então, vamos aqui para os profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamar, proclamador e intérprete da revelação divina. Pois bem, o profeta hoje não tem mais o profeta, que era o profeta usado por Deus com objetivos de ir ao rei, de ir à nação. Não, hoje Deus usa com dons de profecia, né? Que hoje não tem o papel, né? A posição eclesiástica, o profeta é o fulano de tal, né? Não. Você pode ser um profeta, mas você não é o profeta, mas você pode ser usado como um profeta. Porque o profeta você pode receber uma visão, uma missão, uma palavra, né, de Deus para tu levar para alguém. Isso não quer dizer que tu é profeta, tá? Mas tu tem o uso do dom que Deus pode te dar para levar a profecia, ou para levar a revelação, né? Ou para distinguir algo de Deus a alguém, ou até mesmo a nação através do presidente Bolsonaro, né? Então vamos lá. Então, o profeta era aquele que levava as mensagens que Deus queria que o rei tomasse conhecimento, que o povo tomasse conhecimento, para um ato, né, de mudança, né? Um ato que estava fazendo falta o tal, né? Que tinha que ser tomado providências e etc. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo, ou seja, passou a ser os profetas aquele que receberam o dom de levar a mensagem, conforme está aqui em 2 Pedro 1, 21. Não sei se é aqui mesmo que eu estava vendo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Isso mesmo que diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens, entre aspas aqui, uma chave, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tá? Então, homens movidos pelo Espírito Santo falaram, né? Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Eles falaram o que Deus mandava falar e o que Deus manda falar. Não foi da vontade, não é da minha vontade, né? Quando eu inspirado, com muita alegria, me deparo com alguém numa praça, no comércio, numa esquina, e falo, cito versículo, de repente vem na minha mente, e falo. Ali não é de mim, não é de você. Não é porque você é bom, nem porque eu sou bom, não, nós não somos bons. É porque Deus nos toma e nos inspira e nos faz falar. Por quê? Porque nós estamos nos colocando à disposição também. Nós oramos de manhã, nós saímos vigiando, nós estamos atentos, nós ouvimos louvores, nós adoramos o nosso Deus, e aí nós somos o quê? Santo, porque Ele é santo. Inspirados por Ele, enchidos, preenchidos da sua palavra, da sua mensagem, e falamos, né? Então, assim como esses neotestamentários que somos, os que foram os que inspirados, né, fizeram, levando esta mensagem gloriosa. Amém? Glória a Deus por isso, né? O alicerce, queridos, que é Jesus, ele não se destrói. Ele não se destrói
E a prova disso é que de tudo que os apóstolos falaram, que os profetas inspirados por Deus falaram, aconteceu. Jesus disse: porque as minhas palavras não hão de passar. Se elas não passarão, o que ele disse, elas se cumprirão. O que eu digo passar é ir para o esquecimento, né? As minhas palavras não hão de passar, ou seja, elas não ficarão em branco. Elas acontecerão, porque ele é a pedra fundamental de sustentação. Muito bem, então falando aqui, apóstolo, profeta, de onde Deus habita, porque ele habita em nós, tá? Aí vem aqui o terceiro tópico já, que não estou olhando tudo. Olhei tudo, reli, estou tirando aqui só extraindo o que possa ser transmitido aqui nesse estilo aqui mais rápido, tá? Edificados para a morada de Deus. Olha, irmãos, isso aqui é tão legal. Edificados para a morada de Deus. Pensa bem, você ser morada do Criador. Você ser morada do Deus, do Santo dos Santos. Ser morada daquele que é tudo, daquele que não dá para medir seu tamanho, ser morada dele. Puxa, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. A gente é tão pequeno e ele cabe dentro da gente, né? Que coisa interessante, né? Agora, Deus cabe dentro de alguma coisa, de algum lugar? Diz que a terra é a estrada dos seus pés, né? Imagina, ele lá, aqui é a estrada dos pés dele. Então, ele não vai caber em lugar nenhum. De jeito nenhum, a não ser o seu Espírito vir habitar em nós, nos preencher com a sua graça, com parte, né? Com a sua manifestação espiritual. Então, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. O que é um edifício bem ajustado aqui, irmãos? Esse edifício bem ajustado é você. Bem ajustado de quê? Bem ajustado de comportamento humano, um crente que possui em si uma boa ética cristã, que entra nos lugares respeitando as ideias, respeitando as pessoas, que na hora que vê a oportunidade de estender a mão para falar, para deixar Deus usar, ser usado, né? É ajustado, conhecedor da palavra de Deus. Você pode até, irmãos, conforme, por exemplo, eu tenho dificuldade de citar textos, mas eu sei dos textos. Eu tenho assim, dificuldade de memorizar, né? Por exemplo, Salmo 46, aí foi muito esforço para mim memorizar, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, e aí vai, né? Então tem coisas que a gente consegue decorar, mas eu não sou muito de decorar. Mas o crente ajustado é aquele que sabe, ele tem conhecimento que está na palavra, que um dia ele foi instruído, né? Ouviu, foi instruído, então ele fica com aquilo dentro de si, ele percebe, ele sente, ele lembra, ele sabe na consciência que ele tem que ser ajustado. Aí ele anda vigiando, né? Para não fazer maus negócios, para não falar palavras torpes, para não mentir, para não enganar, para não se prostituir, para não trair a esposa, para não arrumar encrenca na rua, para ser bem-sucedido com as pessoas, né? Coisa boa, irmãos, coisa boa. A gente se esforçar para ter uma boa relação com as pessoas, é coisa boa. Mesmo que nem tudo dê certo para a gente, mas pouca coisa vai vir apontar o dedo para a gente, acusar a gente de alguma coisa ou de derrota. Pode não dar certo tudo, mas a maioria das coisas vão dar certo quando o crente é bem ajustado com Jesus, né? Então, esse bem ajustado aqui, diz aqui assim, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, né? Conforme está aqui no texto que nós lemos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, né? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha que coisa boa. Então,
Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônica, né? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Uma igreja bem ajustada. O que é uma igreja bem ajustada? É uma igreja que traz ensino bíblico, é uma igreja que se reúne para adorar, é uma igreja que observa as necessidades do irmão, é uma igreja bem ajustada, é uma igreja com suas obrigações sociais, econômicas, financeiras em dia, que tem um representante dela de um bom caráter, de um bom procedimento, né? Que tem um corpo de crentes atuantes, participantes, animados, né? Isso é a igreja bem ajustada e principalmente aquela igreja que individualmente, quando ela não está junta, os irmãos não estão ali juntos, quando principalmente ela se identifica, ela se revela na sua individualidade de membros com atitude santa, né? Quando você vê um bom testemunho do irmão, você falou, irmão lá da minha igreja, que coisa boa, graças a Deus, que Deus continue abençoando, fortalecendo o nosso irmão, que ele continue glorificando a Deus, porque o estilo de vida de santidade é glorificar a Deus, né? É andar em atitudes que glorificam a Deus. O crescimento da igreja, né, depende de ser bem ajustado. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito Santo, que é a bondade, é a caridade, é a longanimidade, é o domínio próprio, é a mansidão, é a temperança e os outros mais que você sabe, né? Aí, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Olha só, o lugar que Deus habita é o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo é a nossa vida, né? Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Então, templo santo do Senhor. Somos nós, morada do Altíssimo, morada do Altíssimo. Onde ele mora? Em Isaías, parece que capítulo 57, alguma coisa assim, acho que é capítulo 57, diz assim, eu habito no alto e sublime trono, mas habito também naquele contrito de coração, aquele de alma aberta, digamos assim. Então, a morada do Altíssimo sou eu, é você. Essa expressão fazia alusão ao tabernáculo, fazia alusão. E depois ao templo israelita, né? Fazia alusão, ele se manifestava. Se não tivesse ninguém lá no templo, ele não ia lá não. Tá? Isso é bom que fique aí bem entendido. O crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Que tal afirmação retifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que voltamos ao Atos 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios, agora, né? Formada agora por judeus e gentios. Então, queridos, o tabernáculo era o lugar de o povo se reunir para adorar a Deus, tá? O templo de Jerusalém, quando foi derrubado, ele foi visto nele lá uma pedra que tinha 12 metros, uma pedra gigante, porque era a tal pedra de sustentação. E o templo lá, ele foi edificado, Davi tinha muito desejo de fazê-lo, né? Mas houve lá umas características desfavoráveis, uns comportamentos, umas formas, um jeito de Davi que Deus viu que não era bem por ele que devia ser construído esse templo, mas pelo teu filho, né? Até falou para Davi que ele construiria. E aí o Salomão construiu esse templo,
né? O filho de Davi veio construir o templo. E ali, para que foi aquele templo, irmãos? Foi para congregar o povo. Não foi para Deus ir para lá, não. E ouvirei a oração que fizeres neste lugar. E habitarei aqui, estarei aqui, ficarei aqui. Quando precisar de mim é só vir aqui, não. E ouvirei, lá de onde eu estiver, a oração que for feita neste lugar. Deus assim falou para Salomão, né? Pois bem, Jesus então é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra de esquadro, a pedra de sustentação de segurança, é a pedra de nível, tá? E os apóstolos eles foram a ligação da massa na construção e nós somos os tijolinhos, as pedrinhas, tá? E que Deus continue habitando no seu coração, que Deus continue habitando em você, que você tenha consciência, que você tenha desejo, que você sinta necessidade de que Deus habite em você. Porque às vezes, irmãos, a gente fica tão alheio aos afazeres, às obrigações aí do dia a dia, né? Ou à toa, né? Tem gente que não tem muita obrigação, nem trabalhando tá até desempregado, coitado. Temos que orar para Deus dar emprego para esse povo, que tá tão alheio que nem pensa nisso, nem imagina que ele é a habitação do Senhor, né? Então que nós possamos ter essa consciência que Deus esteja trabalhando na sua vida, tá bom? Que você seja parte desse edifício santo, que é a morada do Altíssimo. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, por este assunto, por estes momentos aqui com os teus servos. Continua abençoando a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão desempregados, que estão, às vezes, desligados, Pai, de estar entendendo, compreendendo e vivendo como o templo do Senhor, deixando de dar lugar, Senhor, à tua habitação, deixando de invocar, Senhor, a tua vinda e ter, Jesus amado, realmente o Senhor nas suas vidas. Fortalece, Senhor, cada um, fortalece o ânimo de todos, que nós estejamos, Senhor, buscando, Pai, entendimento da tua palavra, para entendermos e sabermos que realmente, Senhor, tu é a nossa pedra de sustentação e que só em ti nós devemos nos segurar. Abençoa, Senhor, teu povo neste dia, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.